Saudações, hoje é o dia 23 de outubro de 2025 e apesar da minha garganta não estar muito boa, minha voz está um pouco rouca, eu preciso gravar logo esse vídeo e também para aproveitar esse cenário aí que não vai durar muito tempo, eu estou de mudança, mas o ponto é que, dando continuidade ao assunto da última live, né, sobre a questão do filme do James Gunn, do Superman, da questão da guerra cultural, eu faço uma conexão com um tema mais abrangente e eu vou utilizar especialmente um dos vídeos como exemplo do pessoal que fez essa transição de anteriormente ficar naquela bajulação inacreditável com relação a um filme que tinha um propósito claramente feminista e eles que deveriam ser antitéticos a essa ideologia, naquela postura de antilacração, né? Os famosos nerdolas, eles, apesar disso, celebraram abertamente esse filme, como a maioria deles, todos esses reacionários, todos aqueles que ficavam posicionados assim, se posicionavam à direita, fãs de Olavo de Carvalho, de Bolsonaro, praticamente todos eles engoliram esse filme do James Gunn, goela abaixo, e celebraram, e bajularam, e divulgaram, especialmente antes dele estrear. Para ser mais justo, no caso deste Galinhagem Geek, eles, no momento que o filme estreou, eles já se dividiram. Eles sempre tiveram essa dinâmica, eles são dois apresentadores, geralmente eles têm opiniões divergentes e tentam fazer uma síntese, né? Então lá já houve algumas críticas a respeito do filme depois que ele estreou, né? Mas eles continuam até hoje babando o ovo do filme. Só que aí, finalmente, eles assumiram uma postura bem mais hostil a partir do momento em que James Gunn fez uma coisa na série do Pacificador e que acabou sendo vista como uma ofensa aos cristãos e eles, nesse sentido, eles reagiram, né? E agora eles abertamente declararam guerra ao James Gunn, dizendo claramente que agora vão torcer contra, vão fazer força contra, que querem que ele se ferre, que ele detone, porque ele meio que se revelou, né? E atacou o cristianismo, né? Agora, é impressionante o cara vir me dizer que não sabia que James Gunn é isso que ele se revelou aí. Bicho, isso ficou claro no Esquadrão Suicida. No momento em que ele substituiu um personagem que era um pai dedicado à sua própria filha, que estava disposto a ir para a cadeia, se corrigir, tentar melhorar em favor da sua própria filha, ele substituiu esse personagem, interpretado pelo Will Smith, né, que é o Deadshot. Ele substituiu por um sujeito que é exatamente o contrário, era um pai que desprezava, um pai que detestava a própria filha, tinha uma péssima relação. Essa inversão simbólica não pode deixar de ser percebida. O cara que está investigando esses assuntos tem a obrigação de perceber essas sutilezas. E esse pessoal não percebe porcaria nenhuma, isso, já estou dizendo isso há muito tempo. Esses conservadores que se propõem a defender a família tradicional, a fazer essa guerra cultural, eles perderam completamente a noção de qualquer coisa, tanto que babaram o ovo dessa porcaria desse filme do James Gunn. Aí realmente foi complicado. Bom, esse vídeo aqui eu não vou mostrar trechos dele, mas ele é bastante emblemático de tudo isso que eu estou querendo levantar aqui a respeito dessa guerra cultural, né? Essa guerra que se dá em vários fatores e que sempre se deu, a humanidade sempre viveu em guerra cultural, é a dinâmica normal da humanidade. A diferença da contemporaneidade é que atualmente nós vivemos em guerras civis culturais, ou seja, guerras internas, que têm a peculiaridade de, normalmente, serem revoluções culturais, né? Serem guerras contra os valores instituídos do próprio povo na tentativa de fazer uma reformulação. Isso também não é inédito na história, mas assim, do modo como está ocorrendo agora, tem uma certa exoticidade, né? E aí que vem a temática, que é muito levantada, que foi popularizada por Olavo de Carvalho, né, que fez escola, esse pessoal totalmente influenciado por ele, daquela crítica à mentalidade revolucionária. E o que aconteceu, especialmente chamado a atenção nesse vídeo do Galinhagem Geek, né, comentando a série Pacificador do James Gunn, é especialmente uma treta, né, a respeito do episódio onde tem uma realidade alternativa, onde os Estados Unidos estão dominados pelos nazistas, né, pelo nazismo. E que é um tema recorrente na ficção científica, e eles estão especialmente ofendidos pelo fato de que, na opinião, nessa visão lá que James Gunn colocou, né, os nazistas gostam de Jesus Cristo, né, eles são cristãos. E isso gerou uma polêmica e piorou ainda quando o próprio James Gunn no Twitter reforçou essa opinião, dizendo, não, mas é óbvio que a maioria dos alemães naquela época dos nazistas eram cristãos. Então gerou toda uma treta e uma confusão completa dos dois lados, ninguém entendendo realmente as coisas como elas deveriam ser entendidas, que são até mais simples do que parecem, e gera aquela discussão de surdo-mudo, onde ninguém consegue realmente fazer uma abordagem minimamente lúcida da situação. Mas vejamos lá, com relação a esta afirmação de que o
o nazismo seria cristão, né? Literalmente não. É bem claro para quem quer que estude que o nazismo tem uma característica pagã. Mas dependendo do modo como você faz essa afirmação, dependendo da interpretação, ela pode ser relevante, mas falsa, ou pode ser correta, mas irrelevante. Porque você pode estar usando cristão no sentido frouxo, né? Tipo assim, você dizer, a maior parte do Brasil é católico. Tipo, meu nome está registrado lá na igreja católica, então eu sou católico, mas nem vou à igreja. Então você poderia dizer, assim, os nazistas seriam cristãos nesse sentido, fazem parte de um background de uma cultura cristã. A maioria deles, com certeza, devia ser batizado, devia ser inscrito numa igreja luterana ou numa igreja católica, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, sim, nesse sentido, seria correto você dizer que a maioria daqueles nazistas eram cristãos nesse nível. Agora, eles eram cristãos praticantes no sentido de honrarem aquela doutrina de uma forma mais profunda? Não, isso definitivamente não. Só que aí já entra uma outra questão. O argumento do pessoal do Galinhagem Geek é que eles não poderiam ser cristãos porque eles são revolucionários. E a mentalidade revolucionária não pode ser cristã. E aí é que está o problema. É a confusão inacreditável mesmo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, este é o tema deste vídeo. É dessa noção de popularizada pelo Olavo de Carvalho de mentalidade revolucionária. Se você for procurar aqui no YouTube mesmo, você vai ver muita gente falando sobre isso e praticamente todo mundo repetindo Olavo de Carvalho. Os melhorzinhos são aqueles que tentam simular até a própria posição do Olavo, né, de parecer ter um viés assim, aparentemente mais neutro, pelo menos não espumam de raiva quando vão falar do adversário ideológico. Né? Então eles tentam fazer até algumas coisas até simpáticas, até bem intencionadas, tentando fazer assim, um meio termo, até deixando claro que, por exemplo, o próprio anarcocapitalismo também é revolucionário. E tem aqueles mais toscos mesmo, que pensam em termos de bem e de mal. E o ponto aqui que eu já quero deixar claro, que sim, existe uma mentalidade revolucionária. Só que essa mentalidade é o que está sendo dito por aí? Mais ou menos. Existe também uma mentalidade reacionária. Existe uma mentalidade conservadora. Existe uma mentalidade reformista. Existem vários tipos de mentalidade. Esse é o meu objeto principal de estudo. O meu maior interesse intelectual são as mentalidades. O que eu quero pontuar nesse vídeo aqui é que praticamente todo mundo que critica e fala dessa mentalidade revolucionária não entende muito bem o que ela viria a ser, e do pouco que entende ainda erra estrondosamente, sendo especialmente incapaz de perceber o óbvio fato de que a maioria deles subscrevem e defendem uma visão que é resultado de uma das maiores revoluções culturais de todos os tempos. Sim, porque especialmente que se defendem o cristianismo hoje, o cristianismo foi um processo de revolução cultural, foi o resultado de uma mentalidade revolucionária. Quase tudo que eles vão falar, até a nível de crítica, sobre esta mentalidade revolucionária, sobre essas características, se aplica com perfeição a todo o processo que o cristianismo desenvolveu durante o seu processo revolucionário, o seu processo de consolidação. A diferença que nós temos é que, aparentemente, eles não percebem o que seria o resultado desse processo revolucionário, e que, no fundo, qualquer um que se proponha a ser contrário a uma mentalidade revolucionária, no fundo, está defendendo o resultado de uma mentalidade revolucionária anterior que foi bem sucedida. Talvez o melhor objetivo da crítica seja a capacidade de um processo revolucionário de realmente se consolidar. Né? Se ele for bem sucedido, ele vai engendrar uma nova forma de coisas que posteriormente vai ser defendida pelos conservadores. Isso é normal, isso é a dinâmica normal da história da humanidade. Com a diferença, claro, que quando se critica os revolucionários de hoje, esses revolucionários são predominantemente ou quase totalmente imanentistas, ou seja, se dão no mundo material, eles não têm uma visão de transcendente explícita, ao passo que, quando a gente fala das religiões e todos os seus processos revolucionários, inclusive o Islã, também foi claramente revolucionário de forma de guerra, inclusive, um pouco diferente em termos de dinâmica do que o cristianismo, mas essencialmente com a mesma dinâmica. E quanto essas religiões seriam baseadas mais num transcendente, ou seja, numa visão de realização de um mundo conectado ao divino, enquanto na contemporaneidade eles são mais materialistas. Ou seja, mas muita gente vai dizer que é basicamente uma imanentização do escatom, né? Que é o escatom, a escatologia, o destino final que se tinha naquela visão mais transcendente da realização de uma promessa divina na Terra. Acontece que essa diferença, apesar de existir e de ter sua relevância intelectual, na prática ela é irrelevante, porque tanto o revolucionário transcendental, ele acaba imanentizando na prática os resultados da sua revolução, ou seja, trazendo para o mundo uma série de elementos que em tese nem deveriam estar, então ao lidar com o dia a dia os resultados são muito parecidos. E da mesma forma, o revolucionário mais materialista acaba elevando as visões
de mudança dele para um patamar tão abstrato que acaba funcionando também como uma outra forma de transcendência, um simulacro de transcendência, como eu sempre coloquei especialmente na minha monografia sobre o futuro da religião e a religião do futuro, que a maior parte dos processos, se não todos, né, dos processos das mentalidades novas, das causas, das ideologias, não passam de simulacros de religiosidade que perderam a transcendência, mas se comportam de forma muito parecida. Então, nesse sentido, o que eu estou querendo colocar é que toda essa afetação com a ideia da mentalidade revolucionária, eu poderia chamar de uma espécie de mentalidade reacionária, ou mentalidade conservadora, e que, pelo amor de Deus, não é um é o bom, a revolução é bom ou mal, a outra, pelo amor de Deus, tem que tirar, extirpar esse pensamento maniqueísta estúpido. Mas todas essas afetações não são capazes de perceber que eles são resultado de um processo revolucionário similar. Antes de avançar um pouco mais nisso, vamos refletir um pouco sobre essa questão ficcional, né, dos Estados Unidos terem sido dominados pelo nazismo, que se viu aí nesse episódio do Pacificador de James Gunn, que eu não vi, nem pretendo ver, mas que é melhor abordado naquela série do Homem do Castelo Alto, né, do Philip K. Dick. E, bom, isso aqui aí, o que eu quero pontuar aqui, todo esse ficcionismo, ele exige uma certa forçação, exige algumas premissas muito ousadas, porque não tem nenhuma possibilidade na história real um dia os Estados Unidos terem sido dominados pelos nazistas. Isso não é caso. Pelo menos não da Alemanha chegar a invadir. É uma trope, né? Um clichê comum, mas não, isso é completamente impossível. É uma impossibilidade física. E eu não acho nem que existiu intenção. No Homem do Castelo Alto, ele até tenta dividir isso. Ele diz que os nazistas dominaram a parte leste dos Estados Unidos e os japoneses dominaram a parte oeste, só ficou um miolo assim, independente, né? É uma tentativa de tornar esse cenário um pouco mais plausível, mas ainda assim também não. Isso não seria possível. É uma questão de dinâmica populacional. Para você dominar um território, você tem que ter contingente. E não havia contingente possível para qualquer coisa, qualquer empreendimento desta natureza. É certo que muitos processos de invasão podem ser feitos em localidades pontuais, que são polos de poder político, algumas cidades, algumas regiões, que depois vão espalhando para os outros. Mas isso demora um processo que demora muito tempo. Não teria a menor condição, menor logística, nenhuma capacidade de se sustentar. Até porque o Japão, mesmo que tivesse sido bem sucedido em expandir o seu império, precisava dominar toda a Ásia, precisava controlar a Coreia, né, a China, a Tailândia, aquele pedaço todo. Era uma vastidão de região para conseguir controlar. Não teria como deslocar contingente para dominar a costa oeste dos Estados Unidos. Mesma coisa os nazistas. Eles tinham uma visão assim, mais daquela região ali da Eurásia mesmo, né? Já era um passo muito maior que a perna ter tentado invadir a União Soviética, dentro do que deu. Imagina tentar fazer o mesmo com um país do outro lado do oceano. Assim, só para deixar claro, isso é um ficcionismo que eu entendo o apelo, mas ele é bastante absurdo. Agora, mas o mais interessante é que nem apenas ele é absurdo, mas ele é desnecessário. Para que o nazismo dominasse os Estados Unidos, não seria necessário haver uma invasão da Alemanha nazista, porque esse nazismo já estava lá e está lá até hoje. Essa mentalidade perfeitamente compatível com esses ideais dos nazistas continua presente nos Estados Unidos. Não estou falando só do Trump, não, meu amigo. É uma coisa que está intrínseca. É sempre bom lembrar que antes da derrocada da Alemanha nazista, especialmente antes do começo da guerra, todo mundo adorava esse pessoal. O nazismo é extremamente popular. Hitler é extremamente popular no imaginário do Ocidente, no Brasil também, nos Estados Unidos mais ainda. Não é por outro motivo que, quando perderam a guerra, os nazistas fugiram para os Estados Unidos. Eles que deram guarida para esse pessoal. Não é por outro motivo que lá onde estão as maiores células neonazistas, que é um dos poucos países onde não condena, onde é legal você fazer parte dos nazistas, mas não é por acaso. Não é apenas pelos poderes fornecerem mais opções de liberdade, não. Então, só para deixar esse ponto, Estados Unidos poderia sim ser nazista, ou equivalente a nazista. Só que não precisaria ser invadido pela Alemanha. O que teria que ter acontecido é a Alemanha não ter perdido a guerra. Se a Alemanha tivesse ganho a guerra e tivesse conseguido dominar aquela situação ali, eu sou capaz de apostar que já surgia um partido nazista nos Estados Unidos e dominava também. Eu nem sei se esse não é o caso lá do episódio do Pacificador de James Gunn. Mas o que é irrelevante. O ponto é que, voltando a essa questão da mentalidade revolucionária, o argumento do pessoal do Linhagem Geek, né, na verdade esse é o argumento geral
desses seguidores do Olavo de Carvalho é de que o nazismo não pode ser de direita, não pode gostar de Jesus Cristo, porque ele é revolucionário. Sem nenhuma surpresa, isso é mais uma forma de dizer que nazismo é de esquerda, que comunismo é a mesma coisa. Mas veja só, primeiro que é no mínimo, impreciso e parcial fazer essa afirmação de que o nazismo seria revolucionário, porque sim, ele promoveria alterações em algumas coisas, mas primeiro, ele não mexe com a estrutura econômica. Pelo contrário, revolucionários eram socialistas que pretendiam socializar os meios de produção, a base econômica da sociedade. O nazismo fez o contrário, ele conservou a questão cultural. O nazismo, de fato, não era cristão, ele tinha um viés mais pagão. Mas o universo de costumes, de hábitos e de valores primordiais, ele compartilha integralmente com o cristianismo. O que ele mudaria seria universos simbólicos e míticos. E aí sim, haveria uma alteração significativa. Então ele seria apenas parcial, ao passo que sim, o socialismo e o comunismo são absolutamente revolucionários, virariam tudo de cabeça abaixo. A diferença é que poderia ser mais brusco ou mais gradual, né? Mas nesse sentido não, tem essa diferença. É sempre bom lembrar, no quesito econômico, o nazismo ele é capitalista, ele mantém a propriedade privada dos meios de produção. Ele mantém também vários elementos conservadores e tradicionais da estrutura social. E ele vai se opor, evidentemente, exatamente àquilo que o cristianismo subverteu a nível simbólico, que apesar de não ter afetado tanto os ideais básicos, ainda assim é uma alteração simbólica relevante. Um filme que te ajuda um pouco a ver isso é aquele filme com o Rachel Weisz, Ágora, que no Brasil com o nome de Alexandria, né? Eu tenho um texto sobre esse filme aqui, né? Ele é um pouco tendencioso também, mas ele ajuda você a perceber um pouco esse processo que eu quero falar, né? O cristianismo foi um fenômeno revolucionário. É uma religião que rompe com a tradição judaica. O cristianismo e o judaísmo não tem nada a ver nesse sentido. Ele é uma ruptura, uma revolução dentro do judaísmo. Ele também rompe com os valores greco-romanos. Ele é extremamente subversivo, extremamente revolucionário. Não apenas no sentido simbólico, mas ele era a religião da classe trabalhadora, ele era a religião dos escravos, que foi se popularizando entre as massas, até que as massas ficaram tão poderosas, começaram a se mover de uma forma tão significativa, que as elites, para conter o processo revolucionário, foram aos poucos absorvendo e se convertendo também até tentar neutralizar esse processo, impedindo uma ruptura social generalizada e econômica generalizada. Houve uma transformação, mas não chegou a haver uma inversão, né? Por exemplo, se a gente estabelecer uma diferenciação, como por exemplo a revolta de Espartacus, né? Uma das muitas revoltas de escravos, você vê que é diferente, porque essas revoltas de escravos não tinham a intenção de estabelecer um novo modo de coisas, né? Ao passo que o cristianismo tinha intenção, só que uma intenção, claro, voltada para uma conexão com o divino. Eles acreditavam que estavam vivendo os últimos dias, que a coisa mais importante que você tinha que fazer é se dedicar à fé. Mas isso era suficiente para gerar uma perturbação na ordem social que tinha todo esse potencial subversivo, que no começo foi tratado com extrema violência, com extrema repressão, que mesmo assim não conseguiu conter e no final ele acabou vencendo, né? Apesar de que nesse processo de conversão do Império Romano ao cristianismo, ele acabou sendo subvertido e perdeu a sua natureza originária. Afinal, nós estávamos falando de uma religião que dizia que o reino não era daquele mundo, que estava vivendo para uma vida transcendente. Não é aquela mentalidade da religião romana, greco-romana pagã, que é uma assistência dos deuses para a vida na terra. Não era aquela noção romana do imperador como Deus, ou seja, uma autoridade política, governante. Não era aquela mentalidade religiosa de deuses da beleza, deuses que cultuavam o corpo, de estátuas belas, de corpos que são corpos humanos, belos que estão associados ao divino, de deuses beberrões, deuses que faziam sexo, deuses que cultuavam os prazeres. Não, o cristianismo subvertia isso tudo. O cristianismo negava esses prazeres vitais. Ele negava essa beleza, ele tinha uma visão completamente diferente. Ao invés de cultuar a deusa da fertilidade, aquele corpo feminino bonito, aquele corpo masculino bonito, saladão, ele passou a cultuar os santos martirizados, símbolos de morte, cruz, né, o santo tomando flecha, lá pendurado de cabeça para baixo. Toda essa simbologia, com o tempo, houve essa inversão total. Não que elas não tenham cooptado alguns elementos e adaptado, mas notas que você trocou símbolos vitais por símbolos antivitais. O cristianismo originalmente é extremamente antivital.
ao passo que a mentalidade greco-romana, assim como o nazismo, é extremamente vital. Lembrando, pelo amor de Deus, vital não é o bom, antivital é o mal, não. Tem o meu vídeo de Eros e Thanatos mostrando que o problema sempre está nos extremos. Né? Se for vitalista demais ou antivitalista demais, isso vai ser o problema. A questão é o equilíbrio. Vitalismo e antivitalismo são pulsões que a gente tem que ter para poder levar as nossas vidas. O problema é quando você foca demais em uma direção ou outra. Então, nesse sentido, a primordial revolução simbólica mental do cristianismo é essa revolução antivitalista. Você substituir a celebração da vida, dos prazeres carnais, da sexualidade, dessas coisas todas, e eliminar tudo isso em prol de um purismo de influência maniqueísta que condena o corpo em favor da alma, apesar de que a essência da doutrina cristã tenta ser não maniqueísta, mas ela é influenciada pelo maniqueísmo. Basta pesquisar a obra de Santo Agostinho para que isso fique totalmente evidente. E nesse processo de subversão simbólica, conseguiu-se fazer com que uma tradição que venerava símbolos vitais, símbolos de fertilidade, de beleza, de vigor físico, passasse a venerar símbolos de morte, claro, visando a transcendência, mas ainda assim símbolos de morte, símbolos dos santos se martirizando, sofrendo, encontrado perfurado, morrendo, Cristo crucificado, coroa de espinhos, sangue escorrendo, tudo isso passou a ser glorificado de uma inversão absoluta, simbólica. Claro, isso levando em direção à transcendência. Agora, veja só, o que acontece se você deixar de acreditar na transcendência? Se você remove a transcendência, fica só a morte, né? Então a gente já tem essas questões todas aí. Ao mesmo tempo que se você for para essa religião pagã também e remover a transcendência, fica só o hedonismo também, né? Então tem essa subversão. Só que com o tempo, claro, todo o seu processo histórico, o cristianismo acaba tendo que readaptar seus símbolos, vai se adaptando às novas situações, até se consolidar. E, claro, nós já passamos por várias fases. Aliás, uma discussão muito interessante, né? Quais são as fases históricas do cristianismo, suas principais características, não vou entrar nisso aqui, mas o fato é que hoje nós temos cristãos frequentemente, muitas vezes são inclusive protestantes, que até rejeitam um pouco essa simbologia católica mais tradicional, né? Mas ainda assim são resultantes de uma mentalidade revolucionária que originalmente prometia um paraíso. Quer dizer, ainda promete, né? Mas prometia um paraíso imediato. Ela continua prometendo, com a diferença que o fim do mundo está próximo a 2000 anos. Então, veja só, qual que é a diferença disso para o processo revolucionário atual? É que eles querem realizar o paraíso na Terra, sem a transcendência. Mas você vê que a conexão é muito parecida. E quanto mais o fim do mundo vai sendo adiado, mais aquele paraíso não se manifesta na Terra, mais vai restando a essa mentalidade cristã se adaptar cada vez mais a essa mundanidade, se tornando mais e mais mundana, com graus, gradações de adequação ou não, né? E tudo isso, propositalmente eu deixei isso mais para o final, vai ficar um pouco mais claro no momento que você realmente for tentar definir o que seria essa mentalidade revolucionária e o que seria uma mentalidade conservadora. Geralmente eles colocam nesses termos, né? Um conservador contra o revolucionário. Mas o cara poderia fazer o que não, a mentalidade revolucionária ou progressista contra a mentalidade reacionária são terminologias que eu poderia usar tranquilamente. O próprio Olavo de Carvalho vai dar várias delimitações, várias definições para essa ideia de mentalidade revolucionária, né? Muitas delas são extremamente descartáveis, realmente são apenas rótulos. Algumas são interessantes, algumas podem ser interpretadas de modos distintos, mas eu quero pegar uma que eu acho que é a mais interessante, que é até desenvolvido por outros autores também, mas eu acho que é aquela que é mais fértil, porque algumas pessoas podem vê-la de uma forma muito negativa, mas eu vejo ela de uma forma bastante interessante, e o melhor de tudo, ela se aplica a praticamente todo mundo, variando apenas com a ênfase. É que a mentalidade conservadora, ela basicamente julga o futuro pelo passado, o presente pelo passado, ou seja, ela é centrada no passado. E que a mentalidade revolucionária, ou se você preferir a progressista, ela julga pelo futuro. Aí eles são acusados pelos conservadores de fazer uma inversão absurda, de que as pessoas, ao invés de, baseado na experiência passada, julgar o presente e preparar o futuro com base no passado, eles fazem o contrário. Eles criam uma ficção futura e, com base para chegar nessa ficção futura, você julga o presente, você reescreve o passado, reinterpreta o passado. Então seria aquela noção de que você teria um passado que aconteceu, o passado é certo, nós conhecemos o passado, com esse passado nós devemos, então, por meio das tradições, das coisas que se consolidaram
agir no presente e preparar o futuro com base nisso, né? Com mudanças graduais, mais lentas, porque nenhum conservador defende o congelamento das coisas no tempo. Ao passo que o revolucionário seria aquele que, baseado numa ficção futura, ele julga o presente de acordo com esse projeto futuro que só existia na cabeça dele e ainda reinterpreta e reescreve o passado. Essa distinção, de fato, está correta, só tem um problema. Todo mundo faz as duas, o tempo todo, ao mesmo tempo. O cristianismo fez exatamente isso. Tudo é julgado em função de um ideal futuro de salvação, de vinda do reino. Você pode justificar as piores barbaridades com base numa perspectiva futura. Você pode pegar uma criança, uma pessoa inocente e torturá-la brutalmente para que ela aceite Cristo como seu salvador, porque isso vai ser melhor para ela, porque no futuro ela vai ter a vida eterna e é melhor do que deixar ele para o inferno. Ou seja, baseado num ficcionismo futuro. E achar que o conservador tem um conhecimento preciso do passado, isso aí é a pior de todas. Não tem porcaria nenhuma. Nosso passado é extremamente ficcional. É verdade que houve forçações de barra extremas em reinterpretações do passado por alguns progressistas e revolucionários, mas essa reinterpretação do passado existe também de forma talvez até pior por meio dos conservadores, dos reacionários, que chegam ao ponto de inventar um mito fundador passado e criar uma ficção na cabeça dele de que a Terra foi criada em não sei quantos dias, que tem todo o histórico, aqueles eventos bíblicos, não tem evidência nenhuma dos eventos da Gênese. Então, como assim ele tem conhecimento do passado? Se ele inventa o passado por meio daquela religião, que por sinal foi um processo revolucionário e criou aquela mentalidade de passado retroativa. Ou seja, é a mesma coisa. A diferença é que nós estamos no momento presente. Então, nesse momento presente, alguém acredita que tem um conhecimento bem definido do passado e por meio dele, com base nesses valores, quer planejar o futuro. Ao passo que o outro acredita que tem um projeto de futuro muito bem desenvolvido e que esse conhecimento do passado foi falsificado pelos conservadores e que em grande parte foi mesmo, e por isso mesmo ele faz um movimento contrário. Mas a verdade pura e simples é que nós estamos sempre operando das duas formas. Nós, em alguns momentos, nós apelamos à nossa experiência passada, em alguns momentos, qualquer um de nós, em algum momento é conservador, às vezes em muitos momentos, e de repente vira revolucionário, para usar essa terminologia deles, né? Eu prefiro contrastar entre conservador e progressista, né? Todas as pessoas estão experimentando momentos em que querem fazer mudanças relativamente drásticas na sua vida e outras que elas preferem resistir a essas mudanças. Momentos onde elas vão honrar o seu passado e dignificá-lo, mesmo mais revolucionário dos revolucionários, e momentos onde ela quer fazer uma ruptura e fazer uma mudança significativa. Isso é normal da espécie humana, isso é assim no próprio indivíduo, como que não vai ser na própria sociedade? O que vai mudar nesse choque de mentalidades é apenas uma ênfase em um lado ou outro, e o pior é um indivíduo achar que ele está só de um lado e que o outro lado está errado, então ele pega todos aqueles elementos, inclusive os elementos aos quais ele tem responsabilidade, que deram algum problema, e joga na culpa do outro e fica aquela polarização estupidificante. Uma das coisas que sempre mais me preocupou é exatamente esta mania de terem dinâmicas psicossociais, dinâmicas mentais que são comuns na nossa vida, sempre estiveram aí, e o indivíduo nunca se deu conta e acha que alguém está vindo com uma novidade revolucionária, porque está apresentando uma coisa que sempre teve lá, mas ninguém deu o nome correto, ninguém nunca prestou atenção. E aí começar a achar que está abafando, está fazendo uma coisa totalmente nova. E também esse cara que chega propondo essa coisa nova, que pensa que isso nunca foi feito e às vezes não reconhece os paralelismos. E aí aquele problema sério, que o cara quer desprezar o passado, o cara quer desprezar qualquer projeto futuro, o sujeito que vem dizer que a gente não pode fazer nenhuma mudança, que vai estar tudo errado, tem que manter as coisas como é que estão, porque é melhor não mexer para não piorar, apesar do fato que nós estamos mudando o tempo todo, nós não temos como resistir a essa tendência natural do universo de impor algumas mudanças, apesar de que existem uns pontos em comum que são relativamente estáveis, pelo menos dentro dos nossos ciclos limitados, né? Nesse sentido, a noção do taoísmo é bem mais interessante, porque traz exatamente isso, né? Você não tem como resistir indefinidamente às mudanças. Elas, em algum momento, elas vão te atropelar. Mas, ao mesmo tempo, você também não tem que sair correndo, você tem que fluir com as coisas, né? Com a fluência das coisas. E, no fundo, é isso que acaba acontecendo. O próprio revolucionário que acha que vai mudar o mundo do dia para a noite, com aquele maravilhoso que tem na cabeça que às vezes nem entende como é que o mundo funciona, já quer mudar tudo, ele acaba sendo atropelado pelo pragmatismo, pela força da circunstância, e acaba tendo que ser forçado a entrar na dinâmica do mundo. É o cara que acha que vai mudar o mundo
antes de chegar aos 20 anos, a partir do momento que ele vai se integrando na realidade, ele vai vendo que a situação é cada vez mais complicada, e acaba se acomodando numa função específica, bastante previsível, bastante burocrática, bastante de acordo com toda uma tradição de revolucionários já desenvolvidos. Ao mesmo tempo, aquele cara que acha que está fazendo uma luta titânica contra forças que querem destruir, querem depravar a sociedade, quando no fundo ele apenas defende um elemento que também passou por esse processo, que no fundo está tendo resultados um pouco parecidos, e ele próprio tem que se readaptando, criando novidades, estabelecendo novas formas de abordagem, e que às vezes sem querer ele acaba introduzindo alterações e distorções, às vezes até degenerativas, em nome de conter a degeneração. O ponto é que, evidentemente, é o equilíbrio, né? Tanto que eu tentei emplacar algumas vezes a noção de moderador, né? Ao invés de me dizer um conservador, que em grande aspecto eu sou, tentando evitar a pecha de reacionário, eu sempre tentei me colocar como uma espécie de moderador, porque eu tenho um lado progressista também significativo. Eu tendo a me afastar mais da revolução no sentido mais literal, porque realmente nesse ponto eu tenho que concordar até com o Olavo de Carvalho mesmo. Grande parte desses revolucionários, especialmente os muito jovens, são extremamente imaturos e são extremamente arrogantes. Acham que ele pode desprezar a totalidade do conhecimento humano por uma ficção que tem só na cabeça dele. Mas daí para você cair no cinismo, que a gente não pode propor mudança nenhuma, consegue ser ainda pior. Pelo menos o idealista é bem intencionado, na maioria das vezes, né? O fato de você chegar no meio termo, você entender que as coisas resistem à mudança, mas que mudam mesmo assim, que nós temos soluções, tradições que têm que ser preservadas, que têm que ser valorizadas, que muitas coisas funcionam, nos trouxeram até aqui, apesar dos pesares, nós temos que tomar muito cuidado na hora de querer derrubá-las do dia para a noite e mudar tudo, mas que nós também não podemos abrir mão de fazer mudanças, de estar sempre aperfeiçoando e melhorando a sociedade, porque nós já fizemos isso em grande parte, por mais problemático, por mais difíceis que tenham sido os resultados, e isso não é nem opcional, isso é assim, o universo é assim, ele varia, ele muda, nós temos que nos adaptar a uma dinâmica natural no universo que empurra mudanças, empurra modificações e ao mesmo tempo nos obriga a nos agarrar a algumas soluções já desenvolvidas, mais tradicionais, para tentar achar o nosso ponto de equilíbrio nessa imensa confusão caótica que é o nosso universo. Bem, vou ficando por aqui. Foi muito difícil gravar esse vídeo, eu tive que parar várias vezes para tossir aqui, está engasgando, realmente está um pouco complicado. Comunicando novamente que esse cenário que não vai durar muito tempo, eu estou de mudança, as casas já foi vendida, o contrato já foi assinado, só falta receber a outra parte, e já estou me preparando para uma mudança, e é uma mudança significativa na minha vida, né, porque são 37 anos aqui nessa localidade, parece que eu nem sempre morei aqui, né, eu tive tempo que morei fora. Depois eu faço um vídeo tour aqui para o pessoal conhecer melhor a casa, né, o pessoal do canal, que é uma casa até bastante grande, ela até impressiona um pouco, parece que está um pouco deteriorada. Mas é isso. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 23 de outubro de 2025. Muito obrigado por sua atenção.